1 Samuel, capítulo 9. Desculpa, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 9. Primeira Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, versículo de número 9. Ué, tá diferente. Olha eu que estou na Bíblia errada. Agora foi? Aí. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Amém? Só isso só. A última vez que ministrei aqui, nós falamos sobre o cego que estava na beira do caminho. E falamos um pouco sobre o porquê, às vezes, algumas coisas não acontecem na nossa vida. Hoje, na verdade ontem, eu estava perguntando a Deus o que ministrar aqui. E Deus me fez vir nesse texto, que é base de um livro que eu estava escrevendo. Estava, porque eu vou ter que terminar. Porque nesse livro eu estava fazendo um paralelo entre a vida de Saul e a vida de Davi. Os padrões de escolha de Deus é bem diferente dos padrões de escolhas do ser humano. Aqui nós vemos que foi Deus que mandou ungir Saul. Mas Saul não era escolha de Deus. Saul foi escolha do povo. Porque Deus vai dar um líder segundo aquilo que o povo ia aceitar. Deus conhece o seu povo. E Deus também sabia que o povo, o que chamava a atenção do povo, era aquilo que eles olhavam. A Bíblia vai nos dizer as condições da vida da família de Saul. Família rica, agricultores. Se você ler o texto, você vai ver que acima dos ombros era o mais belo, ele era alto. Então era alguém igual Samuel, imponente, bonito. Ele só tinha cabeleira, Samuel, que tinha só tinha a cabeleira. Agora olha para você ver. Deus entrega ao povo um líder segundo aquilo que ia chamar a atenção dos olhos deles. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que Saul vai ser escolhido segundo aquilo que os homens estavam acostumados a olhar. Nós temos que entender que a escolha de Deus é totalmente diferente. Os caminhos de Deus são diferentes. E Deus tem falado muito isso ao meu coração, porque existe uma escravidão na mente das pessoas, e também na minha, que ela precisa ser quebrada. Nós precisamos entender que nós somos livres. E toda escolha que temos que fazer é uma escolha direcionada por Deus. Deus, ele não escolhe por você. Deus, ele não vai escolher para você. O que eu mais recebo são assim: pastor, eu estou precisando casar e eu queria que o senhor orasse para ver se essa é a pessoa que Deus tem para mim. Deus não vai escolher por você. Deus vai te dar oportunidades. E se você tiver intimidade com Ele orando, Ele vai direcionar você para aquilo que é correto. Porque não é intuito de Deus, não é vontade de Deus que você se perca no meio da caminhada. Porque Saul começou bem, mas ele terminou mal. Talvez você começou mal, mas você pode terminar bem. Por quê? Porque você vai entender que as suas escolhas, elas não vão ser mais diante daquilo que você olha. A porta de emprego que você busca
você busca, você procura, você tenta entrar por aquilo que ela te oferece. O relacionamento que você quer entrar, você escolhe diante daquilo que está dos seus olhos. Você escolhe se é bonito, se não é, se tem olho verde, se não tem, se o olho é azul, se não é. São assim as nossas escolhas. Quando você entra numa concessionária para comprar um carro, você compra por aquilo que chama a atenção dos seus olhos. Quando você vai comprar a sua casa, quando você comprou a sua casa, você comprou por causa daquilo que te chamou a atenção. E nós temos que entender que os caminhos de Deus, ele é totalmente diferente daquilo que vemos. A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. E viver pela fé não é viver por aquilo que vejo, mas é viver por aquilo que eu não vejo, mas tendo a certeza que se Deus falou vai, Ele garante a minha vitória. Viver pela fé é como Pedro, é estar diante de um barco, é você estar na frente de Jesus, Jesus dizendo, vem, você sabe que se colocar os pés para fora, quem está do teu lado vai dizer, vai afundar. Mas só que quem te chamou, Ele garante e Ele sustenta os seus passos. Isso é viver pela fé. E entender que os caminhos de Deus... Posso falar? Posso ou não? Os caminhos de Deus são loucos. O caminho de Deus é doideira. No linguajar mais da galera aí mais nova. O caminho de Deus é caminho na frente de um mar que você sabe que não vai dar para passar, mas Deus falou vai. Caminho de Deus é dentro de uma fornalha, mas tendo a certeza que o quarto homem entra com você. Caminho de Deus é dentro de um vale cheio de ossos secos, mas Ele vem com você, te toma pela mão e caminha com você no meio desse vale. É por isso que é difícil às vezes nós escolhermos aquilo que é certo. Existe um caminho que Deus quer trilhar para você. A Bíblia que nós acabamos de ler, o texto que nós acabamos de ler, fala que Deus mudou o coração de Saul. Deus muda completamente o coração dele. Por quê? Porque ele entra em um caminho que Deus queria que ele entrasse. O caminho de Deus ele é bom, o caminho de Deus ele é perfeito. O caminho de Deus é agradável. Agora, como que Saul vai ter um encontro com Deus? Deus queria esse encontro. E Deus ele vai criar uma oportunidade para que esse homem entre no caminho de Deus. Entenda uma coisa, Deus vai criar uma situação para você ter um encontro verdadeiro com Ele. Vou falar de novo. Deus vai criar uma situação para você ter um encontro no caminho dEle. Mas o que eu tenho que entender? Talvez não vai ser da forma que você queria. Como Saul vai ter esse encontro? O pai vai perder as jumentas. Talvez para você hoje um jumento não tenha valor. Mas naquela época, um jumento era valioso demais. Era uma Ferrari, meu irmão. Vou repetir. Um jumento naquela época era uma Ferrari. Quer que eu te prove? Jesus, quando entrou em Jerusalém, ele entrou em cima de quê? De um jumento. Quando Salomão foi ungido rei em Gion, a ordem de Davi era: coloquem Salomão em cima da minha jumenta e desçam com ele até Gion. A jumenta é o que identificava o reinado. A jumenta é o que identificava o chamado. Meu irmão, você acha que um rei, ele vai subir em qualquer jumento, em qualquer animal? É porque tinha valor. E tinha um valor grandioso. Então o pai de Saul vai perder as jumentas. E é nesse momento que Saul começa a procurar as jumentas até se encontrar neste caminho com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Para a gente ter um encontro com Deus verdadeiro, a gente tem que entender que a gente vai ter que perder algumas coisas no meio do caminho. Olha para o irmão e fala para ele, dá um glória, pelo amor de Deus. Porque falou de perder coisa preciosa, você ficou murcho.
Falou de perder coisa que tem valor, você ficou meio triste. E muitas das vezes você vai ter que perder coisas importantes na tua vida para você ter um encontro com o teu chamado, com o teu propósito e com aquilo que Deus quer realizar na tua vida. Muita coisa vai ser perdida. O problema é que não queremos perder nada. E nesse caminho que queremos trilhar com Deus, vai ter algumas perdas. Paulo, para poder ter um encontro com Deus, ele perdeu a visão. Sansão, para voltar ao propósito, ele perdeu os olhos. Porque talvez você pensa que quem arrancou os olhos de Sansão foi realmente os filisteus. Não, foi o próprio Deus que arrancou. Para quê? Para ele voltar a enxergar. Existem coisas que vão ser necessárias, ser arrancadas da sua vida, para te tirar do comodismo, para te tirar da situação que você encontra, para você seguir um caminho que é o caminho que Deus determinou para a tua vida. Segura na mão desse irmão que está do seu lado, porque eu acho que ele não gostou muito desse negócio de perder, não. Não, mas dá uma sacudida nele para ver se ele acorda, porque eu acho que ele cochilou. Fala para ele assim: para encontrar com Deus, muitas das vezes você vai perder, mas fica tranquilo, porque é melhor perder a jumenta para poder ter um encontro com Ele, do que ficar perdido no meio do caminho, sem ter um encontro com Deus. Fala: Deus vai mudar a tua vida neste caminho, Deus vai mudar a tua história neste caminho. E se tem alguém que acredita, levanta a mão, abre a boca e glorifica o nome, glorifica. Não existe um caminho com Deus sem perdas. Agora olha isso. Capítulo 9, no versículo 5. Eu quero ler isso aqui com você. Capítulo 9 de 1 Samuel, versículo 5. Abre para mim, fazendo favor. Chegando ao distrito de Zuf, disse Saul ao seu servo: vamos o quê? Vamos o quê? Ou meu pai deixará de pensar nas jumentas para começar a preocupar-se? Olha o que Saul está dizendo para o servo que está junto com ele. Eu acho melhor a gente voltar, porque a gente já procurou jumento e a gente não achou nada. Perdeu, irmão. Você tem que entender que quando as coisas se perdem, não adianta você ficar querendo procurar. Tem coisa que é necessário sair. A preocupação de Saul é essa: é melhor a gente voltar, porque senão a preocupação do meu pai vai ser qual? Eles estão perdidos. E essa é a condição de muitas pessoas hoje. Pergunte qual? Pessoas perdidas em um caminho por algo que foi perdido. Vou falar de novo. Existem pessoas que estão perdidas em um caminho, porque estavam procurando algo, não encontraram e estão perdidas. Saul disse: não adianta a gente querer ficar aqui procurando, perdeu, vamos voltar, porque é melhor voltar e ser encontrado pelo meu pai, do que a preocupação dele ser depois que nos procurar aqui, porque a gente está perdido. E tem gente que não consegue mais se achar, porque está no caminho procurando coisas que não deve mais procurar. Para você, mulher, que fala assim: eu acho que eu não vou ser feliz, eu não vou encontrar um varão. Sabe por que você não encontra um varão? Porque você está perdida tentando encontrar aquilo que foi perdido lá atrás. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: dá um glória, irmão, pelo amor de Deus. Olha aqui, tem gente que não consegue mais se encontrar, porque está preso em um passado, tentando encontrar coisas que foi Deus que arrancou para ter um encontro com você no meio desse caminho. Mas por que você não consegue seguir? Porque você está lá tentando encontrar coisa que não deve mais. Aí você está perdido, está preso no sentimento, preso nos traumas, preso nessas perdas. E Saul se preocupa.
pior do que perder jumenta é ficar perdido num caminho tentando encontrar aquilo que se foi. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para poder te dizer: eu tenho coisa nova nesse caminho para você. Não, você vai ficar chorando. Lá na minha terra, lá em Itajubá, eu tinha um técnico de futebol que vai ficar chorando a morte da bezerra até quando? Você vai ficar chorando a morte da bezerra até que dia? Você vai ficar trancafiado nesse quarto até que dia chorando? Você vai ficar nessa depressão, nesse problema até que dia? Ei, esquece, Deus tem um caminho novo, Deus tem uma resposta, Ele tem algo diferente. Deixa para trás, abandona. Você não entendeu ainda que você está perdido? Você não entendeu ainda que você está sem rumo? E às vezes a gente tem que aceitar isso. Para quê? Para a gente se encontrar de novo. Hoje é uma manhã de encontro. E a gente tem que entender que para poder ter esse encontro, às vezes é necessário aceitar que perdeu. É difícil para quem é competitivo, talvez como eu, ter que ceder, engolir que está errado. É só Deus. Às vezes você tem que entender e aceitar o processo que você está. Esse dia eu estava em casa, domingo, aí uma pessoa me liga, uma pessoa muito querida, nem crente assim, 100% é. Aí ele falou: vamos encontrar? Eu falei: vamos. Uma pessoa que eu respeito, tenho admiração pela pessoa que é. Aí a pessoa veio e falou assim: eu vim aqui hoje porque eu preciso falar umas verdades para você. Eu falei: já não basta apanhar do cão, eu vou ter que apanhar de um amigo agora. Porque assim, quando você está numa posição de profeta, de homem de Deus, muitas das vezes é difícil aceitar uma palavra de correção. Porque às vezes a gente se sente o dono da razão e o dono da verdade. Meu irmão, o homem bateu tanto em mim, mas bateu tanto, que eu falei assim: eu vou ter que aceitar que eu estou errado. Aceitar que eu estou perdido em um caminho, tentando encontrar coisas que já se foram, que não vai ter como recuperar. E eu tenho que entender, tenho que abandonar para poder seguir em frente. Não, eu vim aqui hoje para ser profeta, meu irmão. Me desculpa, eu não vim aqui alisar o teu cabelo, a tua cabeça. Eu não vim aqui trazer uma palavra para poder mexer com o teu ego. Eu vim aqui com a palavra de confronto, porque essa é a palavra que Deus tem colocado no meu coração. E Deus vai te dar força, você vai abandonar isso. Você vai voltar a se encontrar. Você vai entrar no caminho e você vai viver algo novo da parte de Deus. A gente tem que abandonar isso. Agora olha isso. Quando Saul diz isso, o que vai acontecer? O servo dele vai dizer assim: ó, o servo. Quem que vai falar? O servo. Ô, Saul, vamos por esse caminho aqui, porque nessa cidade tem um homem de Deus, tem um profeta ali, e ele pode falar o que aconteceu com as jumentas. Vamos lá. Olha a resposta de Saul. Nossa, dá até para nós ir, mas eu não tenho oferta para entregar para ele. Aí o servo fala: não tem problema não. Eu tenho aqui, eu te empresto, você vai lá e entrega a oferta. Aí eles foram. Aí eu achei isso interessante. Pergunta por quê? O servo dando conselho para o líder. O servo dando conselho para o patrão. E ele acatou. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 15, versículo 31 até o 33. Abre para mim. Provérbios capítulo 15, versículos 31 e 33. Até o 33. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os 32.
Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede. Ou seja, ninguém é tão grande assim que não possa ouvir alguém que é pequeno. Deixa eu te falar uma coisa. Todo conselho, toda instrução, ela não pode ser rejeitada. Se ele rejeita a instrução, ele não encontrava o profeta, e o profeta não dava direção para ele. Tem hora que a gente tem que descer do pedestal. Eita, agora apertou, hein? Tem hora que a gente tem que descer e tentar entender. Opa, acho que Deus está querendo falar alguma coisa aqui, porque tem uma instrução aqui. Você quer que eu te fale uma coisa? Jesus, para cumprir o propósito de chegar ao Gólgota, ele precisou de um sirineu. Sansão, quando ele empurrou as colunas do templo, quem guiou ele até as colunas do templo foi um menino. É por isso que a gente tem que estar atento àquilo que Deus quer falar conosco. Porque vai existir momentos que Deus vai colocar umas pessoas, você vai falar assim, aqui não sai nada, mas é dali que vai vir uma instrução que vai mudar a tua vida e que vai mudar a tua história. Ele ouve a instrução daquele moço e ele vai e chega lá. Ele tem um encontro com Samuel. Você já sabe de todo o contexto. Samuel fala com ele. Deus já tinha falado com Samuel um dia antes que um homem ia chegar lá, ia aparecer lá. E era esse homem que era para ele ungir rei. E aqui tem um negócio aqui sensacional. Capítulo 9, versículo 20. Não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois foram encontradas. Eu lhe digo que as esperanças de Israel estão centradas em você e em sua família. Capítulo 10 agora, vamos ler aqui o versículo de número 2. Hoje, quando você partir, verá 2 homens ao lado do túmulo de Raquel e Zelza, na divisa de Benjamim. Eles lhes dirão que as jumentas foram encontradas e que seu pai deixou de se preocupar com elas e agora está preocupado com vocês, perguntando: que farei para encontrar meu filho? Olha o que o profeta está dizendo. E o profeta está dizendo, ó, tudo que eu estou te falando vai acontecer. Versículo 5. Quando chegar a Gibeá Elohim, onde fica o destacamento dos filisteus, encontrará um grupo de profetas descendo do lugar de adoração. Virão tocando harpa, tamborim, flauta e lira, e estarão profetizando. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles. Será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Deus vai te direcionar para um caminho que vai transformar a sua vida. Ei, o caminho de Deus é perfeito, é agradável, oh glória. O caminho de Deus não tem confusão. Deus está dizendo, vai acontecer todos esses sinais, e eu vou transformar a sua vida. Aqui está a diferença, meu irmão. Todo caminho que Deus tem para nós é transformador. O que é transformar? É mudar a situação, é mudar o que você está vivendo. Quando você entender, quando você der ouvido àquilo que Deus tem para a sua vida, você vai entrar em um caminho que vai mudar completamente a tua história. Precisou perder, precisou acontecer um monte de coisa ao contrário,
para ele ter um encontro com o profeta e um encontro com o propósito dele. O homem profetizou. Os homens estavam vindo da adoração. Imagina a alegria. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre a vida dele. Não sei nem se eu falo isso. Não tem como o Espírito Santo de Deus vir poderosamente sobre a tua vida se você está num caminho torto, num caminho errado, num caminho que não é o caminho que Ele tem para você. É isso que eu glorifico a Deus. Porque o caminho de Deus às vezes parece torto, errado, diferente, mas tem presença, tem manifestação do poder dEle. Até quem não é profeta vira profeta. Saul começou a profetizar, que causou até indignação. Opa, Saul agora virou profeta? Porque vai ser assim. Algumas pessoas falam, mas o fulano, a fulana, está profetizando, está liberando decreto. Que negócio que é esse que ela chega em casa agora, aponta para o marido, para os filhos e diz, assim diz o Senhor. Não, que negócio é esse que o fulano agora chega na empresa e ele começa a profetizar? Eu vim aqui hoje liberar essa palavra e dizer que o caminho que Deus vai trilhar para você vai ter profecia, vai ter poder de Deus, vai ter transformação. Vai ter transformação. Capítulo 10, no versículo de número 9. Eu vou encerrar, porque o pastor Creno vai fazer a ceia, e eu quero orar por você, para dar tempo de fazer tudo isso. Capítulo 10, versículo 9 que nós lemos. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. E todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram naquele. Olha para quem está do seu lado e fala assim: tudo que Deus prometeu vai acontecer quando você andar no caminho que Ele determinou para você. Fala assim: as promessas vão se cumprir e o teu coração nunca mais vai ser o mesmo. Eu não sei se eu poderia terminar a mensagem dessa forma aqui, pastor Creno, mas eu quero fazer uma pergunta e talvez deixar ela no ar para você poder responder depois. Como que um homem que Deus mudou o coração foi rejeitado por Deus? Que parece meio incoerente. Como que pode um homem ter o coração transformado por Deus e depois lá na frente ele ser rejeitado? Como? Sabe como? Sabe por que ele foi rejeitado? Porque não adianta nada Deus mudar o teu coração e quando chegar no momento de escolhas e decisões, você escolher sozinho e deixar Deus de lado. Porque ele precisou de Deus na hora de ser ungido, ele precisou de Deus na hora da conquista, mas na hora de decidir, na hora de escolher, ele deixa Deus de lado. E por que eu estou falando isso? E por que eu estou terminando assim essa mensagem? Porque eu não quero cometer o mesmo erro que Saul cometeu. Porque nós somos bons para pedir, e quando as coisas acontecem, a gente deixa Deus de lado. A gente só quer usufruir daquilo que Deus deu, e não queremos que Ele participe mais daquilo que Ele nos entregou. Olha aqui, quando Deus fala com Abraão, Deus fala assim: Abraão, vai para a localização de Moriá. E você vai ver que lá não tinha só uma montanha, havia outras. Vai até aquelas cercanias, leva o seu filho e só sobe quando eu voltar a falar com você.
Então ele chega no lugar que Deus falou. E quando ele chega no lugar que Deus falou, ele ainda tem que esperar Deus falar para ver aonde ele ia. Porque o lugar que Deus estava determinando era o lugar que tinha um cordeiro. Deus nunca vai te colocar em um caminho que você vai perder. Saul perdeu as jumentas? Estava encontrada, meu irmão. Na cabeça dele ele perdeu. Ei, na tua cabeça, essa situação, você perdeu, mas você não perdeu nada. Você só teve lucro. Porque aquilo que eu penso que é perda foi livramento. Quando que o caminho de Deus vai trazer perdas? Nunca. Fica de pé, missionária. Aqui não, você fica sentado, só ela. Pastora Rosiane, vem aqui, me ajuda, pastora, fazendo favor. Na hora que a senhora ficou de pé, Deus me deu uma visão. Coloca a mão aqui na barriga, no pé da barriga dela, pastora. Deus falou para mim assim, ó. Eu toco na bexiga. Eu arranco a infecção. As dores que tu tem sentido ao urinar, e é recorrente. Deus falou para mim, estou restituindo, estou arrancando a infecção. O diabo quer te parar, mas eu, o Senhor, te entrego a saúde no dia chamado hoje. Porque o diabo não te para. Arranco as dores. Arranco o mal. E movo o coração do homem. Porque a promessa, quem te fez não foi o homem, fui eu. A causa vai ser liberada. O dinheiro vai vir para a conta dele. E no dia ele vai ter que ser incomodado. E ele vai lembrar, eu tenho que fazer justiça por alguém. O que Deus te prometeu, Deus coloca hoje na palma da tua mão. E assim como ele lembrou Abraão de uma promessa, ele te lembra, já faz tempo. Você já não estava nem orando mais para acontecer isso. Mas Deus falou, continua acordando na madrugada, continua pedindo, porque eu vou incomodar o coração daquele homem, eu vou incomodar aquela família, e eles terão que cumprir o que te prometeram. Faz assim com a mão, porque a chave está descendo, ó. Eu vejo uma casa, eu vejo um carro novo, e Deus falou, você não vai ficar desamparado. Tem gente que já te chamou de aproveitadora. Tem gente que já diz, essa daí, meu Deus do céu, não tem nada de Deus. Eles terão que contemplar que eu sou o Deus que cumpro e que realizo. Renovo hoje a tua saúde, as tuas forças, e tu verás que eu sou Deus, que ainda este ano cumpro o que te prometi. Será que alguém pode levantar a mão, abrir a boca para poder glorificar o nome? Olha aqui para mim. Não tem como o caminho de Deus dar errado, pastor Clênio. Não tem como. Não tem jeito. No caminho de Deus, além de se encontrar com Ele, você se encontra com aquilo que você achou que você tinha perdido. Deus quer transformar o nosso coração, mas também quer que a gente domine a nossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é Deus que transforma, que é você. É você que muda a tua mentalidade. Deus muda o teu coração, mas é escolha sua, decisão sua, entregar tudo na mão de Deus. Olha o contraste. A escolha do homem, Saul, um homem belo, bonito, grande. A escolha de Deus, um homem todo sardento, nanico, cuida de ovelha. A escolha de Deus é doida. Mas quando Ele escolhe e Ele traça um objetivo, tem hora que eu falo assim, o Senhor chamou mesmo para pastorear. Porque assim, antes de acontecer, você tem certeza de tudo.
Mas na hora que as provações vêm, aí o diabo lança a dúvida. Ixi, o pastor Clênio é um paizão. Ele fala assim: meu filho, você prega mais do que eu. Você tem um dom que eu não tenho. Você vai ser um pastor melhor do que eu. Aí eu falo: na onde? Porque não é palavra motivacional. É palavra de alguém que sabe o que Deus mostrou para ele. Mas tem hora que você fala assim: será que eu estou fazendo o que é certo? Irmão, tem hora que o caminho de Deus é assim. Mas fica tranquilo, tem transformação no meio desse caminho. Pastor Cleison, eu não imagino o quanto eu tenho me sentido transformado por Deus. E é uma transformação que não acaba não. É um negócio que vai. Você diga, dá vontade de ir. Antes eu brigava muito no trânsito. Aí ontem o cara me deu uma fechada lá, quase bateu no carro. Baixei o vidro e falei: ô amigão, tempos atrás eu estava quase saindo do carro. Agora já está. Ô, desculpa aí, posso entrar? Pedindo até licença. Não, olha para quem está do teu lado e fala assim: esse caminho pode até ter perdas, mas é um caminho transformador. É um caminho que vale a pena. É um caminho que Deus vai mudar a tua história. É um caminho que Deus vai mudar a tua família. Deus vai impactar a tua casa. Será que você pode abrir a tua boca e glorificar o nome do Senhor? Não tem como dar errado, meu irmão. É você mesmo que Deus escolheu. Todo esquisito, todo sanguíneo, bravo, ou todo